A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, terceiro trimestre de 2018, quando estamos estudando a revista com o tema Israel 70 anos, o chamado de uma nação e o plano divino de redenção. Hoje estaremos comentando a lição de número 4, as 10 pragas, a justiça de Deus no Egito. Mas antes de iniciarmos, como de costume, vamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Grande e maravilhoso Deus, neste momento eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade. Senhor, eu quero te pedir uma bênção especial na vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. Senhor, abençoe de forma especial, tirando toda dúvida quanto ao seu chamado, quanto ao seu ministério. Entra com a tua providência na vida dele, na vida dela. Abençoa o seu lar, sê tu com ele, sê tu com ela e conosco. Em nome de Jesus, nos ajude a compreendermos a tua palavra, nos dando sabedoria e graça e a revelação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Quero aqui mais uma vez agradecer a sua participação neste canal, lembrando que os likes e os comentários deixados aqui por você são muitíssimo importantes para o fortalecimento deste trabalho. Se você quer contribuir com esta obra, divulgue este vídeo compartilhando-o com outros irmãos. O nosso objetivo é levar até você um subsídio a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Se você não é inscrito ainda, faça isso agora e não se esqueça de ativar as notificações. Lição 4. As 10 pragas, a justiça de Deus no Egito. O nosso texto áureo de hoje encontra-se em Êxodo, capítulo 7, versículo de número 3, e diz o seguinte: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. A verdade aplicada nos diz que as 10 pragas foram uma manifestação da justiça de Deus sobre o Egito e uma prova do seu grande poder. Os textos de referência de hoje encontram-se no livro de Êxodo, capítulo de número 5, os versículos 1, 2, 3 e 4. E assim diz a palavra do Senhor. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. O primeiro objetivo desta lição é mostrar que, assim como o Faraó, muitas coisas conspiram contra a vitória do povo de Deus. No Egito, a sociedade era estruturada em torno da religião, onde as distinções entre o sagrado e o secular se haviam perdido. O próprio Faraó também era considerado um deus, filho do deus Ra, o deus solar dos egípcios. Os israelitas estavam sofrendo forte opressão e condicionados a se curvarem envergonhados diante da cultura e do poder do Egito. Eram escravos daquela nação, meras ferramentas usadas pela raça dominante para alcançarem seus propósitos. Sem valor, pobres e considerados inferiores, os hebreus simplesmente não eram levados em consideração, a não ser para o trabalho escravo. Mas o sistema de valores de Deus é diferente e o seu tempo para a libertação de Israel havia chegado.
O capítulo 5 de Êxodo inicia com Moisés e Arão se apresentando a Faraó para que deixasse o povo ir adorar o Senhor no deserto. Tópico de número 1: o conflito com Faraó. A proposta de Moisés e Arão soou muito ofensiva ao rei, que sentiu ser desafiado seu poder e demonstrou não conhecer e nem se interessar pelo Deus dos escravos, conforme nos mostra o relato bíblico de Êxodo capítulo 5, versículo 1 e 2. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O Faraó respondeu: Quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei ir Israel. O coração de Faraó era obstinado, manifestando todo o seu orgulho e a sua teimosia, não sabendo ele quão grande era o Deus de Israel e nem a dimensão do que estava por vir. Confiava inteiramente em si próprio, nos muitos deuses da religião egípcia e na potência econômica que era o seu país. Não imaginava que um juízo divino aconteceria para expor e julgar o que os egípcios consideravam de mais sagrado, seus deuses. Faraó certamente não sentia nenhuma necessidade de conhecer aquele sobre quem Moisés e Arão lhe falavam. O principal problema daquele rei era não conhecer o Deus vivo, o mesmo que acontece com milhares de pessoas ainda hoje, vivendo conformadas com suas idolatrias e incredulidade na palavra de Deus. No entanto, blasfemam e entram em conflito arrogantemente contra a palavra e até mesmo com a Igreja do Senhor, se recusando a ter um encontro com o único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, o único que salva, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e dá vida em abundância. Considere uma coisa: se Faraó tivesse dado ouvidos a Moisés e Arão quando solicitaram a libertação do seu povo, ou mesmo aceitado a prova do poder de Deus mostrada por ocasião da primeira praga, teria sido ele e todo o Egito poupado dos juízos que se seguiram. Mas a firme obstinação daquele rei exigiu maiores manifestações do poder de Deus, e o preço a pagar foi altíssimo. Subtópico 1.1: a retaliação de Faraó. Diante do pedido de Moisés e Arão, o poderoso e tirano rei do Egito entendeu que, na verdade, o povo que já era oprimido não estava tendo muito o que fazer, estava ocioso, e por isso queriam sacrificar e adorar a Deus, e ainda longe dali. Faraó, em toda a sua ignorância, não conseguia enxergar a necessidade que o povo tinha de adorar o Deus vivo, até porque ele próprio tinha deuses de sobra no Egito e os considerava superiores aos demais. A atitude de Faraó foi impor cargas extras ainda mais severas aos trabalhadores hebreus, que precisavam agora ir buscar a palha que antes lhes eram fornecidas para reforçar os tijolos que estavam fazendo. Eles teriam de juntar as palhas nas horas em que não estivessem trabalhando, ou seja, não teriam mais nenhum momento de descanso e ainda tinham que produzir a mesma quantidade de tijolos. Faraó usou uma desculpa conveniente. Os hebreus tinham tempo ocioso, por isso estavam querendo ir ao deserto para adorar o seu Deus. A dureza de Faraó causou dores físicas aos hebreus e também no coração de Moisés. Eu já abordei este mesmo assunto no subtópico 1.3 do vídeo Deus cuida dos que se dedicam a Ele, aqui deste canal, onde comentamos que muitos hoje continuam pensando como Faraó, associando a adoração com a ociosidade, a preguiça, a moleza, a desculpa para não trabalhar, não dando a devida importância à adoração e à comunhão com Deus. Esse é o conceito de quem não conhece o nosso Deus. Satanás continua ludibriando o povo, envolvendo-o com trabalho excessivo, diversões, distrações,
que levam a gastar todo o tempo livre com aquilo que não edifica a vida espiritual e que não agrada a Deus. Mas como está a nossa rotina diária de adoração ao Senhor? Estamos dando a Deus diariamente uma parte do nosso tempo para orar, ler ou estudar a sua palavra, louvar ou fazer algo para Ele? Ou estamos nos sobrecarregando com os trabalhos seculares até a exaustão, deixando Deus em segundo plano? Observe que, via de regra, quando nos dispomos a fazer algo na obra do Senhor, estranhamente começam a aparecer muitas coisas para fazermos, para desviar o nosso foco. Temos que ter cuidado com isso. Subtópico 1.2: A queixa dos israelitas. Para punir o atrevimento de Moisés e Arão, o faraó impôs cargas extras ainda mais severas aos trabalhadores hebreus. A ardilosa ideia de Faraó de sobrecarregar o povo com mais trabalho e punições foi ideal para colocá-lo contra Moisés. As coisas só pioravam, a exploração do trabalho e a humilhação se tornavam insuportáveis. O versículo 14 de Êxodo 5 nos diz que os capatazes israelitas, indicados pelos feitores de Faraó, eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Eles foram até Faraó, mas de nada adiantou, pois o rei continuava argumentando que estavam ociosos. O desânimo caiu sobre eles e não queriam mais nem ouvir Moisés falar. Êxodo capítulo 5, versículo 21, sendo essa uma prova muito dura para um líder. A escravidão estava tão impregnada na vida daquelas pessoas que ficaram indignadas por Moisés ter provocado a ira de Faraó, pois antes disso viviam até melhor. O absurdo aqui é ver que os herdeiros da promessa da aliança feita com Abraão se sucumbiam inteiramente à servidão egípcia sem forças, apesar de numerosos, em vez de se sucumbir à vontade de Deus para alcançar a terra prometida. Além da libertação física, precisavam também da libertação mental e espiritual. Não podiam sair dali com a mente de escravos, pensando, agindo e andando como escravos. Tinham que aprender a confiar em Deus, no Deus de seus pais, a ter comunhão, conhecer o Senhor, ter intimidade com Ele para andar nos seus caminhos. Subtópico 1.3: Moisés apresenta as queixas do povo diante de Deus. Esse grande líder teve a mesma dúvida que muitos outros servos de Deus já tiveram ao ficar à frente de uma grande missão. Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Quantas vezes pensamos assim ao assumirmos uma liderança na obra do Senhor? Principalmente quando as coisas começam a ter resultados contrários ao que esperamos. Mas é justamente na hora da provação, diante de uma missão ou de um departamento de igreja, que aprendemos a confiar inteiramente em Deus e no seu socorro. Diante daquela oração, onde Moisés apresentou a Deus as queixas do povo, recebeu o conforto e a garantia de que o Senhor estava com ele e cumpriria muito em breve a sua promessa. O segundo objetivo desta lição é analisar as pragas que vieram sobre o Egito e o objetivo de cada uma delas. Tópico 2. A realidade das pragas. Quando foram conversar com Faraó, Moisés e Arão fizeram diante dele o primeiro milagre, levando o cajado a se transformar em uma serpente, conforme Êxodo 7:10. Os mágicos de Faraó, Janes e Jambres, conforme 2 Timóteo 3:8, fizeram um truque parecido, mas viram suas serpentes serem engolidas pela vara de Arão. Êxodo capítulo 7, o versículo de número 12. Diante da dureza do coração de Faraó, que não tinha a mínima intenção de libertar os hebreus, Deus enviou então as 10 pragas.
A natureza de cada uma desafiava o poder de um deus egípcio em particular. O propósito das pragas era demonstrar ao povo israelita a força do seu Deus e expor aos egípcios a impotência total de seus deuses. O Senhor iniciaria seu juízo, tornando os deuses do Egito inoperantes. Tanto Faraó como os israelitas e todo o Egito passariam a saber quem é o Senhor, o grande eu sou, o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso e Rei Soberano de todo o universo. Subtópico 2.1: O efeito e as características das 3 primeiras pragas. Depois dessa resposta direta de Faraó, de que não conhecia Deus e não deixaria o povo de Israel sair do Egito, Deus trouxe a primeira praga àquela nação. O Nilo se transformou em sangue. Está escrito em Êxodo capítulo 7, versículos 14 a 21. Essa praga foi um grande golpe para todo o Egito. Um geógrafo e historiador grego por nome Heródoto foi o autor de uma frase que descreve bem a importância desse grande rio naqueles dias. Ele escreveu: o Egito é um presente ou dádiva do Nilo. Aquele rio representava a vida do país, porque todo o seu sustento dependia dele, do seu período de cheia e de seca, e por isso os egípcios o consideravam uma divindade, o deus Hapi. Daquele rio vinha a água que matava a sede e irrigava as plantações, os peixes, a fertilidade de suas margens, que após baixarem-se as águas, depois das enchentes anuais, deixava a terra extremamente fértil pelos sedimentos acumulados ali e própria para o cultivo de suas plantações. Deus, por meio da palavra de Moisés, tornou o grande Nilo podre, poluído, com um forte mau cheiro, quando suas águas foram transformadas em sangue. A fonte de vida do Egito morreu e trouxe a morte. Os deuses do Egito eram impotentes diante do Deus dos escravos do Egito. Com essa primeira praga, Deus mostrou para Faraó e todo o Egito que o rio Nilo, ou Api, não era um deus. A segunda praga foi das rãs e está descrita em Êxodo, capítulo de número 8, versículos 1 ao 11. Essa praga foi intensa, pois as rãs subiram do rio aos milhares, como nunca haviam visto, e invadiram toda a terra do Egito, as casas e o palácio de Faraó, trazendo grandes transtornos. Para os egípcios, a rã era associada à deusa do parto e da fertilidade, às vezes ligada à crença deles também com a ressurreição. Essa deusa se chamava Hecate ou Requete e foi humilhada e representada ali no Egito por pilhas de rãs apodrecendo. Deus transformou aqueles animais em um grande problema para aquele povo. É interessante notar que os magos do reino conseguiram reproduzir as 2 primeiras pragas, mas para retirá-las, Faraó teve que pedir a Moisés que rogasse ao Senhor. Mostrando que ninguém há como o nosso Deus, Moisés perguntou para Faraó quando este queria que orasse para que fosse retirada essa praga, deixando bem claro aqui que as rãs não sumiriam por acaso. Mas como o rei continuava com o coração duro, não cumprindo sua palavra dada a Moisés de deixar o povo ir, veio a terceira praga, piolhos, conforme Êxodo 8, 16 ao 19. Essa praga foi a primeira a não ser anunciada antecipadamente ao faraó e os magos não conseguiram reproduzi-la. Alguns registros históricos mostram que esses parasitas causavam repulsa aos egípcios e a maioria das pessoas da época raspava as cabeças para se livrar deles, conforme nos mostram os desenhos e registros escritos. Os piolhos passaram a atormentar homens e animais, tamanha era a infestação. Os sacerdotes egípcios
que nos seus rituais curavam as pessoas usando o pó da terra do Egito, considerado sagrado, agora nada podiam fazer para trazer alívio ao povo. Com essa praga, mais uma crença egípcia foi derrotada. O comentarista diz na revista do Professor que o primeiro grupo de pragas causou asco e repugnância na vida dos egípcios, coisa que eles nunca tinham visto antes. Subtópico 2.2: As pragas que causaram dor. Novamente foi dada a chance para que Faraó reconhecesse o Deus verdadeiro e se arrependesse, deixando os hebreus partirem para servir o Senhor. A quarta praga consistia em enxames de moscas que infestariam todo o Egito, todas as casas e também todo o chão que pisavam, conforme Êxodo capítulo 8, versículo 21. Um novo elemento é introduzido a partir dessa praga: a distinção entre os egípcios e os adoradores do verdadeiro Deus. Êxodo, capítulo de número 8, versículos 22 e 23, a parte A, que diz o seguinte: Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Enquanto as casas dos egípcios eram infestadas pelos enxames de moscas, os israelitas na terra de Gósen não foram atingidos. Êxodo 8:24. Mais uma vez, a falsa religião egípcia é derrotada. A separação entre israelitas e os egípcios constitui uma evidência adicional do caráter miraculoso dos juízos divinos, planejados de forma que ficasse bem claro às pessoas de que o Deus de Israel não era uma deidade local ou mesmo nacional do nível dos deuses que eles conheciam, mas que possuía um poder maravilhoso e extraordinário que se estendia a todos os povos. Não cumprindo sua promessa, Faraó e todo o Egito sofreram com a quinta praga, a peste. Êxodo capítulo 9, versículos 1 a 7. A bacteriologia moderna demonstra como as moscas e os mosquitos propagam as moléstias e daí a pestilência que sobreveio. Foi anunciado com antecipação o dia em que o juízo divino cairia sobre o rebanho egípcio, em forma de pestilência sobre os animais. Novamente, há uma linha de separação entre os hebreus e os egípcios. Novamente, Deus faz a distinção entre o que serve a Deus e o que não o serve. Do rebanho de Israel, nenhum animal foi atingido, enquanto que todo o rebanho dos egípcios morreu. Êxodo 9, 6, 7. O faraó enviou homens para confirmar que os animais dos hebreus haviam sido poupados dessa catástrofe. Mesmo assim, o coração do rei do Egito se endureceu. Esta praga certamente atingiu a crença em divindades muito populares no Egito antigo, como Apis, deus sagrado de Mênfis, da fertilidade dos rebanhos, Ator, deusa vaca, deusa celestial, Nut, algumas vezes representada como uma vaca. Ressaltando aqui que a importância desses deuses dentro da mitologia egípcia sofreu muitas variações e, dependendo do lugar e da época, foram mudando. Daí a dificuldade que encontramos ao pesquisar sobre esses deuses. A sexta praga está descrita em Êxodo 9, versículo 8 ao 12. Úlceras ou feridas sobre os egípcios, que consistiam em doenças subcutâneas como a varíola, a varicela e etc. Essas feridas purulentas afetaram tanto os animais quanto os seres humanos, até os magos, em decorrência das cinzas que Moisés espalhou no ar. É interessante frisar que o jogar as cinzas para o alto era praticado pelos sacerdotes egípcios para abençoar a terra. Mais uma vez, Deus provou sua superioridade sobre a falsa religião deles. Até aqui, os magos egípcios estiveram presentes
quando os milagres eram realizados, embora tivessem falhado em quase todas as vezes. Nesta ocasião, a praga caiu sobre eles com tamanha severidade que não podiam continuar na presença do rei. Em vez disso, fugiram para suas casas em busca de proteção e tratamento. Novamente houve clara distinção entre os egípcios e os hebreus. Nenhum poder mágico ou sobrenatural dos seus deuses desmoralizados pôde protegê-los. Essas 3 pragas causaram muita dor e prejuízo aos egípcios. Subtópico 2.3: As pragas contra a natureza. Essas 3 últimas pragas deixaram os egípcios estarrecidos ao verem a sua terra literalmente devastada. Na verdade, Deus poderia ter acabado com o Egito e os egípcios desde o início. No entanto, ele não o fez, da mesma forma que preferiu notificar sobre a maioria das pragas que seriam enviadas sobre eles. Dessa forma, Deus permitiu aos egípcios tementes que recolhessem os seus rebanhos para lugares seguros a fim de poupá-los da destruição. Até mesmo alguns membros da corte egípcia agora temiam ao Senhor, conforme Êxodo capítulo de número 9, o versículo de número 20. A forte saraivada, chuva forte de pedras ou granizo, trovões e fogo, descrita em Êxodo 9, 23 ao 26, envergonhou os deuses considerados como tendo controle sobre os elementos naturais, como a água e o fogo. Eu não citei os nomes aqui, devido ser encontrado muitas divergências nas fontes, como já mencionei. Mas a terrível tempestade assolou todo o Egito, menos a terra de Gósen, onde ficavam os hebreus, e houve grande perda de pessoas e animais para aquele país. A 8ª praga foi a dos gafanhotos, considerada uma das piores. Chegavam em grandes nuvens e comiam todo o verde das plantações. À noite cobriam a terra, formando camadas como uma espessura de 10 a 12 centímetros. Ao serem esmagados, produziam um cheiro insuportável. A mera ameaça de uma praga de gafanhotos levou os oficiais de Faraó a implorar-lhe que cedesse. Êxodo 10, 7. Um enxame de gafanhotos realmente pode obscurecer o sol e limpar toda uma área de tudo o que é verde em pouquíssimo tempo. Os deuses protetores do Egito nada puderam fazer contra o poderoso agir do Deus de Israel. A 9ª praga se caracterizou pelas trevas. O Egito ficou em uma escuridão tão densa que não era possível enxergar as pessoas e se estendeu por 3 dias. Mas na casa dos hebreus havia luz. Êxodo 10, 23. Como as pragas anteriores, essa desferiu um forte golpe nos deuses egípcios. O deus Sol tinha sido o principal no Egito por séculos e todo rei se chamava a si mesmo de filho de Ra. Na época de Moisés, esse deus era identificado com Amon e tinha nome de Amon-Ra. Templos gigantescos foram construídos em sua honra e um deles, o grande templo em Karnak, no Alto Egito, é ainda magnificente, mesmo em ruínas. Por ocasião da 9ª praga, a completa impotência desses deuses estava demonstrada claramente aos seus adoradores. Veja o que diz no comentário da revista do professor. Como consequência, Faraó suplicou por alívio, Êxodo 9, 27, prometendo liberdade, mas novamente seu coração continuou petrificado. Um dos propósitos expressos das pragas que o Senhor fez cair sobre o Egito era: vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Êxodo 11, 7. A cada confronto, os deuses do Egito eram julgados e sempre deixavam a desejar. Foram derrotados diante do Criador. Os juízos começavam pela palavra de Moisés e eram interrompidos pela oração desse mesmo homem. Dessa forma, tanto os judeus como os egípcios sabiam que Deus estava agindo. O terceiro objetivo dessa lição
é explicar que Deus é poderoso e não mede esforços para cumprir suas promessas. Tópico 3. As negociações do faraó. Na verdade, Faraó não queria de maneira nenhuma perder a mão de obra escrava dos hebreus. E após sua terra ter sido assolada pelas pragas, estava de olho nos rebanhos preservados dos escravos e fez algumas propostas bem atraentes ou até boas nas negociações. Entretanto, Moisés cumpriu à risca a ordem de Deus e não cedeu em nada para Faraó. Subtópico 3.1. A primeira rodada de negociação. Durante a praga das moscas, lemos em Êxodo, capítulo de número 8, versículo 25. Então, o faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Essa proposta exigia que Israel cultuasse a Deus no próprio Egito, em meio aos falsos deuses e à falsa religião. O ecumenismo também parte deste princípio, porém a palavra de Deus nos exorta a sermos povo santo, separado para o Senhor, conforme Levítico 20:26. A proposta de Faraó era para Israel servir a Deus sem qualquer separação do mal, sendo essa ainda a proposta de Satanás, impedindo uma entrega total a Deus. Todavia, a palavra de Deus é enfática ao dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Um povo separado por Deus e para Deus e ao mesmo tempo misturado com os ímpios egípcios ou com os pecados e idolatrias atuais como sendo um só povo, seria e continua sendo uma abominação ao Senhor. Temos que entender que nós somos propriedade exclusiva de Deus e por isso não podemos ter comunhão com as obras das trevas. Faraó agora estava conhecendo o poder e quem realmente era o Deus dos hebreus. No entanto, o seu coração era mau e não desejava nada de bom para os escravos. Ainda hoje vemos o empenho do inimigo em infiltrar dentro das igrejas coisas estranhas à palavra de Deus, como o ecumenismo, as ideologias anticristãs disfarçadas de piedade, os amuletos e tantas outras coisas e modismos que formam uma mistura inaceitável pelo Senhor. Subtópico 3.2. Uma segunda opção. Em Êxodo, capítulo de número 8, versículo de número 28, lemos: disse o faraó: eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Outra vez o rei tentou um acordo colocando suas restrições. Isso resultaria em o povo de Deus sair do Egito, mas o Egito não sair deles, como acontece ainda hoje com muita gente que crê em Jesus como seu Salvador, mas se recusa a abandonar as coisas do mundo, que não condizem com a vida cristã. É interessante aqui fazer a leitura das seguintes referências bíblicas: Tiago 4, 4, 5 e primeira carta de João, capítulo 2, e versículo 15. Não podemos esquecer que os padrões de Deus não mudam e que a amizade com o mundo continua sendo inimizade com Deus. O propósito de Faraó, ao ordenar, mas não se afastem muito, era vigiar e controlar os passos do povo de Israel, e significa para o crente hoje o rompimento parcial com o pecado e com o mundo. É a vida cristã sem profundidade, sem dar o devido valor às coisas do Espírito, à igreja e à sã doutrina, à consagração e verdadeiro compromisso com Deus. Esse tipo de concessão não pode haver na igreja e nem na vida cristã. Subtópico 3.3. A terceira opção. Em Êxodo, capítulo de número 10 e o versículo de número 11, está escrito: de forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido.
Relutante, Faraó deixou que os chefes de família e demais adultos homens fossem prestar culto a Deus no deserto. Os demais membros da família ficariam no Egito. Tradicionalmente, o povo de Israel vivia organizado por famílias e casas paternas. A família é universalmente a unidade básica da sociedade humana. A saída parcial do povo, como queria Faraó, resultaria no fracionamento e fragilização das famílias, dividindo-as. O propósito de Deus é sempre abençoar toda a família, no sentido de que ela seja salva, unida, coesa, forte, feliz e saudável. Se a família não fosse reunida para o deserto, inevitavelmente aqueles homens teriam que voltar novamente para o Egito e continuariam sob a servidão de Faraó, que continuava obstinado a não libertar o povo de Deus. A liberdade que temos em Cristo Jesus e a sua bênção sobre nós e os nossos familiares é completa. Temos razão para suspeitar que Satanás está envolvido com tudo que nos impeça de comprometer os nossos filhos no serviço de Deus. Observe que o grande inimigo do homem deseja retê-lo por meio dos laços afetivos, como Faraó desejava tornar reféns parte dos israelitas para garantir o seu retorno, retendo em cativeiro as esposas e os filhos. Faraó fez mais uma proposta a Moisés e Arão e consentiu que levassem os seus filhos, ou seja, que fossem todas as famílias, mas que deixassem todo o gado. Êxodo capítulo 10, o versículo de número 24. Com essa proposta, Faraó queria para si tudo o que os israelitas conseguiram ao longo dos anos com muito esforço e que fora poupado por Deus durante as pragas enviadas sobre os animais. Aprendemos com essa passagem bíblica que a atitude do cristão hoje, ante as traiçoeiras propostas do maligno, deve ser a mesma dos representantes de Israel, Moisés e Arão. Nem uma unha ficará no Egito. Êxodo capítulo 10, versículo 26. Satanás, figurado em Faraó, não mudou em relação à sua luta contra o povo de Deus. Ele continua a tentar o crente de muitas maneiras para fazê-lo cair, inclusive com más insinuações, más sugestões, propostas aparentemente atraentes, mas que são verdadeiras armadilhas. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Para concluir, foi através das pragas como juízo sobre o Egito que Deus se fez conhecer a Faraó e toda aquela nação e formulou na mente dos israelitas o conceito do verdadeiro Deus, o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, infinitamente superior aos muitos deuses da religiosidade vazia daquele povo. Fatos históricos. Este quadro foi criado para nos trazer subsídios históricos sobre a trajetória do novo Estado de Israel nestes 70 anos de criação. Hoje abordaremos 3 importantes fatos. A Guerra de 1948, conhecida pelos israelenses como Guerra da Independência e pelos palestinos como Nakba, ou tragédia. Começou em 15 de maio de 1948. Os exércitos do Egito, Síria, Iraque, Jordânia, Líbano e Arábia Saudita atacaram Israel por 3 frentes diferentes por rejeitarem o plano de partilha da ONU. Em 15 de maio de 1948, logo após a saída dos britânicos e um dia depois da criação do Estado de Israel, os exércitos regulares do Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque invadiram o país, forçando Israel a defender a soberania que acabara de reconquistar em sua pátria ancestral. Contrariando todas as expectativas e previsões nessa luta, conhecida como a Guerra de Independência, as recém-formadas Forças de Defesa de Israel, FDI, pobremente equipadas, rechaçaram os invasores
em combates ferozes e intermitentes que se prolongaram por 15 meses e custaram a vida de 6.000 israelenses, quase 1% da população judaica do país à época. Na verdade, o conflito que eclodiu em 15 de maio foi, de certa maneira, apenas a ampliação da luta que já vinha ocorrendo entre os habitantes judeus da região e seus vizinhos árabes. A guerra foi travada ao longo de todas as fronteiras do país contra o Líbano e a Síria ao norte, o Iraque e então Transjordânia, posteriormente Jordânia, a leste, o Egito e batalhões sudaneses ao sul e no interior do país contra a população palestina e os voluntários vindos de vários países árabes. Não há dúvidas entre os historiadores que esta foi a guerra mais sangrenta de todas as que Israel já enfrentou. Em 1949, houve o armistício. Contra todas as probabilidades, as forças judaicas conseguiram repelir os exércitos árabes e ainda ganhar territórios. O armistício, firmado em 1949 entre Israel e os países árabes envolvidos na guerra, suspendeu o conflito e estabeleceu linhas provisórias de separação entre as partes. A guerra cria um grande contingente de palestinos árabes refugiados. Há também um grande número de judeus expulsos de países árabes. Em 1956, aconteceu a Crise de Suez. A Guerra de Suez envolveu Israel, França e Inglaterra na disputa com o Egito pelo domínio de seu canal, o Canal de Suez. O motivo da guerra foi o desejo das nações capitalistas controlarem um ponto estratégico no Mar Vermelho, que permite ligar Europa à Ásia sem precisar contornar a África. O Canal de Suez foi construído entre 1859 e 1869 e caracterizou-se por ser o mais longo do mundo. Com seus 163 quilômetros de extensão, o Canal de Suez liga o porto egípcio de Port Said, localizado no Mar Mediterrâneo, ao porto de Suez, no Mar Vermelho. O Canal de Suez tornou-se então um importante caminho comercial que permite ligar a Europa à Ásia sem precisar fazer o contorno pelo continente africano. O domínio dessa região é um grande favorecimento econômico para os empenhados no comércio marítimo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os egípcios determinaram o fechamento do porto de Eliade e a nacionalização do Canal de Suez. A situação preocupou os países capitalistas, os quais ficaram receosos que os soviéticos estivessem conquistando um importante aliado no Oriente Médio. Com a medida egípcia, Israel ficou sem a possibilidade de irrigação do deserto de Negev e perdeu seu contato com o Mar Vermelho. França e Inglaterra, com seus interesses imperialistas, perdiam o espaço de influência na economia do Egito e o importante mercado consumidor. Os israelenses prepararam a retaliação e, no dia 29 de outubro de 1956, os judeus promoveram uma invasão militar na Península do Sinai, ao mesmo tempo em que grupos de paraquedistas franceses e ingleses tomaram Port Said. A guerra estava declarada. Com a conquista da Península do Sinai, os israelenses conseguiram reabrir o porto de Eliade. A guerra durou 2 semanas e os egípcios saíram derrotados. Os Estados Unidos, contudo, preocupados com reações radicais dos soviéticos, intervieram no conflito. As Nações Unidas também interferiram no confronto. Para evitar um ataque nuclear e a ascensão de uma nova guerra de proporções mundiais, exigiu que os países que tinham invadido o Egito se retirassem do território. Os israelenses se retiraram do Egito juntamente com os ingleses e franceses. O Canal de Suez voltou a ser liberado para transitação apenas no dia 10 de abril de 1957. Dica valiosa: professor, não se esqueça de acessar o blog revistaebd.com, onde você também encontra publicados semanalmente os slides editáveis de cada lição, os vídeos com os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista e mais comentários. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente a sua aula.
Continue conosco, ore por nós, pelo nosso ministério. Se você não é inscrito neste canal, faça isso agora e dê aqui o seu like, comente e nos ajude a fortalecer este trabalho, para a glória do nosso Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.